Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Ana Paula Bahia, esse é o Papo de Cliente, porém, numa temporada de viagem maravilhosa. E eu vim contar tudo para vocês começando por esse vídeo. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento de viagem. Vem comigo! Primeiro item que você não pode esquecer do planejamento de viagem e não pode pular, enfim, é o teu orçamento. Porque a partir desse orçamento você vai conseguir saber quanto você tem de grana para não passar perrengue, seja numa cidade mais próxima, seja num país diferente, principalmente num país diferente, gente. Isso tem que ser realmente muito pensado. Então você precisa observar quanto você vai gastar de passagem aérea, de hospedagem, uma média de valor diário de comida para você ter, de transporte também. Algumas cidades possuem infraestrutura de transporte muito precárias, então você vai acabar dependendo ou de carro alugado ou de Uber, né, transporte por aplicativo. Isso você também precisa considerar para entrar na sua conta direitinho. Passada a etapa de estudo do teu orçamento, você precisa olhar o local que você tem em mente. Não adianta, por exemplo, você procurar um local de praia se você não gosta de praia. Não adianta você procurar montanha se você não gosta de montanha. Então, olhe os seus gostos pessoais para entender o que você gosta de fazer, como você entende que é o seu roteiro ideal de férias, para ficar realmente parecido com os teus gostos pessoais. Após esse levantamento, depois que você olhou tudo com muito carinho, com muito amor, pensou no que você quer fazer na tua temporada de viagem, de férias, olhe para o destino. E aí sim você vai conseguir caminhar muito mais com isso. Então, se você gosta de praia, mapeie os locais de praia que você tem interesse em visitar, baseado no teu orçamento. Isso também tem que estar ali caminhando lado a lado. Se você gosta mais de trilha, quais são as trilhas interessantes que você tem vontade de fazer, olhando para o teu orçamento também. Não adianta você ter um orçamento de R$500 e, por exemplo, colocar uma viagem para o Atacama, para o Chile, para o Peru, se o teu orçamento não comporta esse tipo de viagem. Escolhido, agora você vai olhar para as datas de viagem, mais ou menos aquele período que você está querendo buscar. Quando a gente foi planejar essa viagem de agora, que eu não vou falar ainda para onde é, porque tem muitos próximos vídeos vindo por aí, nós olhamos a data e fomos comparando o preço de passagem. E não variou muito, tá? A gente viu muita passagem muito barata, mas tinha uma pegadinha com relação à mala. Na maioria das viagens estava passagem de 1.000, 1.200, só que não tinha nada. Às vezes nem uma aguinha para contar a história. Então não adiantava pra gente. A gente queria levar mala porque tinha o objetivo de trazer algumas coisas. Então a gente comprou uma viagem com uma mala de mão, a bagagem que vai embaixo né, do assento, e também uma bagagem despachada para cada um. Tem voo já que está sendo vendido com essas empresas que são menores, né, consideradas low cost, que tem só a bagagem que vai embaixo do banco, tá? E ali não cabe quase nada, assim, se vocês conseguirem viajar, mesmo que seja 10 dias, 15 dias, com uma bagagem só daquela, depois, por favor, me contem aqui como é que vocês fazem esse milagre. A não ser que o plano seja comprar tudo lá, porque pra mim é impossível. Uma mala de mão e uma mala dessa que vai embaixo, até ok. Mas só essa que vai embaixo, pra mim, é impossível. Então, atentem-se a isso, quando vocês forem escolher, principalmente as passagens aéreas de vocês e olharem preço. Óbvio que, quanto mais alta temporada, quanto mais próximo da alta temporada, mais caro vai ser. Então, inverno em alguns lugares é caríssimo, assim como o verão também em alguns lugares é muito caro. O nosso plano inicial era de ir para o Nordeste, pegar uma praia, um calorzinho. Nordeste, gente, Nordeste maravilhoso, clima gostoso, a água não é gelada, as coisas são mais baratas com relação ao Rio de Janeiro. Só que, como a gente está falando de verão, lá está em alta temporada, então passagem estava caríssima, hospedagem nem se fala. E aí a gente sabe que tudo aumenta um pouco, e aí ficava no mesmo preço, assim, mais ou menos, do que a nossa viagem pro destino que nós fomos, que você vai saber nos próximos vídeos, se você não tá me seguindo no Instagram, porque quem tá no Instagram viu tudo em primeira mão, ficou sabendo de tudo. Então você tá perdendo, eu vou deixar aqui o meu arroba pra você não perder as próximas oportunidades, e muita coisa do que rola por lá é muito mais rápido lá do que aqui no YouTube. Próximo passo, você vai listar tudo que você quer ver nesse lugar. Eu quero ver 3 cidades. Lista. Gente, isso é um planejamento. Então faz parte, se dar uma viajada, pensar. No meu planejamento, a gente ia para 3 cidades. Acabou que a gente foi para uma só.
mas tá tudo certo. Eu achei melhor a gente ficar em uma cidade só e realmente viver aquela cidade, fazer tudo que aquela cidade tinha pra gente, do que ficar numa correria de ir pra quase que eu falo o nome das cidades aqui, de ir pra várias cidades só pra fazer valer o tempo que a gente estava lá sem de fato aproveitar. Então eu prefiro aproveitar mais, conhecer mais o local, do que ficar batendo essa correria louca que as pessoas gostam. Aí vai do teu perfil. Se você quer conhecer mais de uma cidade, vai, mete a cara. Se quer conhecer uma só, bem, aproveite também, considerando sempre esse teu perfil de data, né? O período que você tem para viajar. E aí, considerando também essa parte dos pontos que você quer visitar, você não pode esquecer da sua hospedagem. Se a sua hospedagem fica próxima a esses pontos turísticos, você vai economizar muito tempo e muito dinheiro com o deslocamento. E tempo para viajante é dinheiro. Então, tem que se atentar também a esse ponto. Mais um passo super importante é você checar como é o transporte público no local que você está indo. Esse local que nós fomos era muito maravilhoso, até muito barato, então tanto o metrô quanto o ônibus era uma bagatela, dava... Eu vou explicar isso melhor num outro vídeo para não dar muito spoiler aqui, mas a gente fez a conta lá e o Uber era considerado até um transporte caro, né? Como a gente estava brincando, para rico, porque se você comparar a tarifa do Uber com relação à mínima, tá? Com relação ao transporte público, o transporte público valia muito mais a pena. Aqui no Rio, por exemplo, se às vezes a gente juntar duas pessoas, então eu e meu digníssimo, se nós formos ao mercado que fica próximo, vale a pena a gente ir de Uber ao invés de transporte público, porque o valor da aproximado lá não dava, era uma diferença muito grande. Então, atentem-se a isso também quando vocês forem planejar, porque isso também afeta o orçamento de vocês. Pesquisem passagens, olhem em diversas plataformas, olhem no Google Flights, olhem tudo, coloquem alerta no Google Flights, mapeiem realmente a oscilação de passagem para vocês entenderem. Se tem alguma data dentro do período que vocês querem, que é feriado, por exemplo, então ela pode estar mais cara, ou se tem algum período dentro dessa estimativa que você está tendo, que pode ser mais barato também. Isso vai te facilitar com relação ao orçamento e com relação à movimentação da cidade. Teve um dia na nossa viagem que era feriado aqui no Brasil, não era feriado, né? Mas para minha religião é considerado um dia importante, era o dia de Oxum, dia 8 de dezembro, e a gente não sabia que lá também era feriado. Nós soubemos porque nós saímos para pegar dinheiro na Western Union, isso também eu vou contar para vocês melhor num outro vídeo, e não tinha dinheiro, porque estava tudo fechado. Então você também tem que acompanhar isso, e essa parte da pesquisa de passagem te ajuda a ter um norte melhor. Hospedagem. Você gosta de ficar num hostel para conhecer mais gente? Você gosta de ficar num hotel para ter mais privacidade? Um Airbnb é melhor? É a sua cara? Isso tudo varia, isso tudo vai de acordo com o seu gosto e também com o financeiro. Por que eu tô falando disso? Se você alugar uma cama num hostel com 15 camas, com 16 camas, num dormitório misto, como funciona normalmente, vai ser um valor. Se você alugar um quarto num hotel 5 estrelas, vai ser outro valor. Então, não adianta você olhar só o preço se um ou outro não fazem o seu estilo de viagem. Tem que acompanhar realmente o que você gosta de fazer, como você gosta de viajar, e aí sim conseguir escolher a melhor opção para você. Eu já fiquei tanto em Airbnb, quanto em hostel, quanto em hotel com mais estrelas. E assim, gente, varia muito do que você está querendo no momento. Na minha viagem para o Peru, eu fiz 4 cidades e fiquei em todos em hostel. Só um que tinha só o quarto privativo e o banheiro era compartilhado. Mas assim, de todos eles foi o melhor, porque foi uma parte muito gostosa da viagem. Um dos lugares mais bonitos que eu fui no Peru não era Machu Picchu. O nome da cidade é Huaraz, mas isso fica para outro vídeo de viagem. Continuando. Então observem realmente os gostos de vocês, o que vocês se sentem confortáveis de fazer ou não. Porque não adianta, por exemplo, você alugar um hostel e dividir banheiro com alguém se você não se sente confortável com isso. Só um adendo. Leiam bem as recomendações, né, tanto do Booking, quanto do Airbnb, quanto de todos os buscadores de viagem que vocês estiverem procurando de hospedagem, porque isso salva de perrengue. Tem muita coisa que não está descrito ali no anúncio do hotel, do Airbnb, do hostel, que seja, mas os viajantes contam. Para essa nossa viagem, nós ficamos onde nós ficamos, vai ter um vídeo explicando, porque todo mundo falava que uma categoria específica que eu estava procurando tinha muito problema. Inclusive muito problema de limpeza. Como eu sou extremamente alérgica, isso para mim não era uma questão negociável. Depois de tudo isso, faça uma soma
uma estimativa de gastos do que você vai ter, porque você já pesquisou o destino, já sabe mais ou menos quanto custa cada atração turística que você quer ir, se é de graça, se é pago, se o deslocamento lá é complicado, você já tem mais ou menos uma noção. Faça uma planilha de novo, anote no papel, numa caderneta, no que você quiser, um mapeamento dos custos, para você ter ideia se ainda assim isso cabe no seu orçamento ou não. No nosso caso, a ideia inicial era ir para o Chile. E eu comecei a assistir vários vídeos do Chile e tal, e comecei a perguntar para algumas pessoas. Para mim faz parte da pesquisa, a pesquisa é uma das melhores partes da viagem. E perguntei para muita gente, ei, como é que é? Quanto você gastou? O que você achou? O que vale, o que não vale? Inclusive já entendi, já tem até um planejamento de viagem para o Chile montado, já sei o que vale a pena fazer de passeio, o que não vale, mas enfim. E aí eu vi que o Chile ficaria num valor que a gente conseguiria ir, mas tinha uma outra cidade aparecendo que não estava mapeada, que a gente teria um orçamento de, por exemplo, 10 mil reais. No Chile ficaria assim, apertadinho. Nesse outro lugar a gente gastaria menos e teria uma qualidade de viagem muito melhor. Então nós optamos em ir para esse outro destino, que eu só vou te contar no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Ana Paula Bahia. Esse é o primeiro vídeo da nossa temporada de viagem. Foi uma viagem maravilhosa, internacional. Primeira temporada de viagem internacional desse canal e virão outros. Com fé em Deus. Eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau, tchau.